Bom, esse é um vídeo assim de desabafo e eu queria te pedir você, principalmente você que é militante, você que comunica pela internet, que está sempre aí lutando contra o desmonte do Brasil, né, o desmonte da soberania nacional, eu queria te pedir para assistir até o final e refletir comigo se realmente estamos no caminho certo. Antes de começar a falar sobre esses detalhes, eu queria dizer que eu estou diminuindo o assunto política nas minhas redes sociais. Eu vou continuar participando, sim, da militância de oposição, principalmente no Twitter. Convido as pessoas também para começarem a fazer um trabalho mais intenso em redes alternativas como o próprio VK. E é nesse vídeo que eu vou explicar para vocês o porquê disso tudo. Olha, pessoal, existe toda uma conjuntura financeira que está basicamente acabando com a possibilidade do sucesso do trabalho daqueles que fazem uma militância contra o desmonte da soberania nacional, uma militância contra o neoliberalismo, uma militância contra isso que a gente está vendo aí, que está sendo muito prejudicial ao Brasil. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: as implicações financeiras, elas acabam contaminando e atingindo todo mundo. As implicações financeiras, elas acontecem no momento que uma pessoa pensa assim, olha, eu tenho minha página de militância, mas junto com a minha página de militância, eu tenho também um interesse pessoal em me promover, eu tenho um interesse pessoal em colocar um vídeo no YouTube que dê um certo lucro, eu tenho um interesse pessoal que o Facebook me remunere. Isso é uma coisa que aquele que disser que não tem esse interesse é mais hipócrita do que esses falsos pastores que estão aí pregando falsamente a palavra de Deus. Vamos cair na real. Todo mundo tem seus interesses pessoais, apesar de que algumas pessoas vão para os interesses pessoais diretamente pelo caminho que vai prejudicar muita gente, como, por exemplo, um MBL, né, o Nando Moura. Infelizmente, essas pessoas foram direto aí, né, para, digamos que, para a isca de se beneficiar, destruindo, às vezes, a soberania nacional, destruindo a vida de muitos. Já em contrapartida, a esquerda, o campo progressista, ele já vai para essa direção aí, pensando que é possível eu crescer também pedindo aí ajuda e um benefício para os demais, né? Respeitando o próximo. A diferença básica é essa, mas o ser humano, a maior característica do ser humano é o egoísmo. Por que eu estou falando isso? Isso tem funcionado como uma isca para controlar, inclusive, o comportamento das pessoas do campo progressista. Isso é a parte mais importante desse vídeo. Olha, eu vou falar com vocês os mecanismos que hoje estão funcionando para garantir que a batalha do campo progressista seja sempre uma batalha em vão, seja sempre uma derrota garantida. O primeiro de tudo é o oba-oba do governo Bolsonaro. Não pensem vocês que o governo federal, não pensem vocês que um time chegou ao governo federal para um time de idiotas. Vão pensar assim, não, é um monte de idiotas que chegou ao governo federal. Claro que não é um monte de idiotas que chegou ao governo federal. O que chegou ao governo federal foi um time de pessoas que souberam identificar as oportunidades do momento. Um grande idiota não fica rico. Às vezes o cara não tem quarta série, mas ele soube identificar as oportunidades do momento, e a partir da identificação das oportunidades do momento, esse cara conseguiu, obviamente, chegar lá. Então, esse time, que muitos acham que é um time de idiotas, na verdade é um time que soube identificar, como eu disse, e está sabendo comportar de uma forma que ele consegue agradar todo mundo. Agradar quem? Olha, nós temos uma pequena quantidade de pessoas que realmente estão sofrendo pelo que está acontecendo. Essa pequena quantidade de pessoas está militando nas redes, está desesperada lá fazendo um trabalho, e essas pessoas possuem muito mais altruísmo do que aquilo que eu disse no início desse vídeo, né? Que é a ideia de que, olha, eu quero a minha promoção pessoal. Então essas pessoas, elas pensam mais, às vezes, em derrubar o governo Bolsonaro, em trazer de volta o estado de bem-estar social, etc. Mas tudo isso é uma coisa que tem também um pouquinho de visão pessoal, né? Olha, eu quero que o governo Bolsonaro caia porque eu quero ver meus vizinhos quebrarem a cara, né? Tem pessoas, inclusive, torcendo contra. Eu sempre disse, olha, eu faço minhas análises, mas eu não torço contra, porque dentro desse Brasil existe aí, obviamente, um povo que vai sofrer com isso. Agora, existem também aqueles que estão ganhando muito com essa realidade aí do governo Bolsonaro, e eu explico, olha, quando o governo Bolsonaro
faz um escândalo muito louco do tipo nazismo, né? Quando o governo Bolsonaro coloca, por exemplo, a viúva porcina como secretária da cultura, tudo isso gera muito bafafá na mídia. Hoje a mídia está toda falando aí de que, na verdade, trata-se de uma pessoa que descumpriu as regras da Lei Rouanet. Então, né, trata-se aí de uma pessoa exatamente das que foram, né, criticadas pelo eleitorado desse governo que está aí no poder. Mas vamos cair na real. Se eu tivesse feito um vídeo aqui, né, falcatruas da Lei Rouanet, esse vídeo teria dado muito resultado no meu canal. Todas as vezes que uma pessoa faz um vídeo metendo pau no governo, mostrando as falcatruas do governo, isso dá muito certo. E a pergunta básica que eu faço para vocês é a seguinte, olha, se youtubers e facebookers são remunerados por essas críticas, por que eles vão realmente querer que essa oportunidade de crítica acabe, né? Eu não estou acusando todos os youtubers e facebookers e todos os blogueiros de estarem, apesar de estarem falando mal do Bolsonaro, deles estarem a favor da continuidade do Bolsonaro. Talvez isso seja até uma coisa inconsciente. Eu falo isso porque existem duas formas de você falar do governo. Existe a forma oba-oba. A forma oba-oba é aquela que brinca com uma situação engraçada, como Jesus na goiabeira. A forma oba-oba é aquela que faz piadas com a nova secretária, né, viúva porcina. Então, essa forma oba-oba, ela é remunerada porque ela não tem potencial de destruição do governo, ela não tem potencial realmente de modificar a cabeça das pessoas que gostam do governo. Então é mais ou menos assim, olha, se eu faço um vídeo no meu canal fazendo piadas com o Bolsonaro, se eu faço um vídeo no meu canal fazendo piadas com um ministro, um secretário do Bolsonaro, isso vai ser remunerado, vai bombar, o algoritmo do YouTube nem do Facebook vão gerar nenhum tipo de obstáculo para isso. E são experiências que eu tenho feito nos últimos dias. Agora, em contrapartida, se eu faço um vídeo instrutivo que mostra que o neoliberalismo não é bom para o Brasil, eu mostro, olha, por exemplo, o vídeo que eu fiz ontem, não é interessante economicamente para o Brasil abrir para empresas estrangeiras, porque nós precisamos empregar pessoas aqui. E nós estamos mandando divisas para fora. Olha, pasmem, esse vídeo com essa instrução, utilizando teorias econômicas, tudo bem, tem pessoas que não concordam com isso, mas isso faz parte do debate democrático. Esse vídeo, ele não remunera. O Facebook marca esse vídeo como inadequado para remuneração. Qual que é o detalhe? Por que eu estou falando disso, pessoal? O campo progressista, ele está sendo levado como um cardume no sentido de produzir material que não tenha potencial ofensivo por causa desses petiscos. No Facebook tem uma remuneração, no YouTube tem uma remuneração. O YouTube cortou toda a remuneração de críticas à guerra contra o Irã, para vocês terem uma ideia. Falava a palavra guerra, praticamente podia considerar o vídeo sem monetização. Por que isso? Isso é uma forma de incentivar o produtor de conteúdo a ir em outra direção. Então o cara pensa, eu não posso, né? Eu preciso pagar minhas contas. Ah, mas tinha que ser militante, tinha que passar fome. Cai na real, ninguém vai fazer isso não. Né? Por mais que as pessoas possam abrir mão de ganhar mais do lado de lá, tá todo mundo pelejando para pagar uma conta de luz, uma conta d'água. E no momento que as mídias sociais, elas começam a direcionar o conteúdo através dos petiscos, que são as monetizações, eles controlam exatamente o que as pessoas vão falar. E agora nós tivemos uma nova fase desse controle do que pode e do que não pode ser dito, que é a fase do algoritmo de alcance. Ele funciona da seguinte maneira, e é o interessante que eu vi várias pessoas do campo progressista falando isso, vi uma live do Eduardo Guimarães falando sobre isso ontem. Bom, se você fala algo que incomoda o sistema, seu vídeo simplesmente não chega para ninguém. O meu canal tem 213 mil inscritos e eu devo estar enviando aproximadamente 200 notificações. Como assim? 213 mil? Eu estou enviando nos 200 notificações. Infelizmente é isso que funciona. É assim, o YouTube aos poucos ele vai, né, controlando o que ele quer que seja exposto, o que ele não quer que seja exposto. E é por isso que eu acho que a gente deva mudar de discurso. Não, não é por isso que eu acho. Eu, particularmente, eu acho que eu já contribuí demais na luta contra isso. O meu primeiro vídeo a respeito dessa questão de algoritmos, controle ideológico pelo Facebook, o meu primeiro vídeo a respeito disso tem uns 3 anos. Olha, tem 3 anos
que eu falo com o campo progressista. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho no 247, o 247 não me escuta a respeito disso. E eu dou a dica para todos aqui que realmente não queiram ficar enjaulados nessa situação. Gente, caiam na real. Vamos pensar na seguinte coisa, tem um ditado, né, que a galera do direito usa muito, que é mais ou menos assim: quem constrói no que é dos outros, constrói para os outros. Quando você monta uma página no Facebook, a página não é sua, ela é do Facebook. Quando você monta um canal no YouTube, ele não é seu, ele é do YouTube. Ainda que o VK, por exemplo, que eu acho que nesse momento tornou-se uma alternativa, a página é do VK, o que significa que o alcance da sua página, a existência da sua página estão condicionados aos interesses dessas empresas. E aí a gente pensa, o que pode ser feito? Pouca coisa pode ser feita, mas dentro das poucas coisas que podem ser feitas, existe o direcionamento das pessoas que gostam do seu conteúdo para dentro do seu canal. Seria basicamente, olha, Eduardo Guimarães, que já é gigante na televisão, a TV 247, que é gigante, tem estrutura para fazer uma coisa dessa, de repente tem um aplicativo para as pessoas baixarem, onde as pessoas vão receber uma notificação de que, olha, o conteúdo começou. Ah, eu não recebi a notificação pelo YouTube, mas eu recebi aqui. Isso é a primeira forma de driblar. E se sair do ar? Se sair do ar, as pessoas que acompanham já têm um aplicativo, você arruma uma forma. Olha, saiu do ar no YouTube, né? O governo foi lá e negociou com o YouTube. Então, teve uma lei que proibiu o YouTube de transmitir conteúdo político. Não, mas todo mundo já tem um aplicativo daquela pessoa que ela gosta. Por que eu não fiz? Eu não tenho condições financeiras de fazer isso não, gente. Mas vamos cair na real. Grandes páginas progressistas teriam que fazer uma coisa dessa. Por quê? Porque assim como nas eleições passadas, o Facebook simplesmente desativou o alcance de todas as páginas que falavam de política progressista, o pessoal do lado de lá reclama da mesma coisa, mas o que o Facebook fez? O Facebook foi criando uma falsa ilusão de que estava todo mundo seguro, que tinha página, estava tendo alcance. Chega na hora das eleições, desativaram o alcance dessas páginas. E por que eu sei que desativaram? Eu fiz um vídeo, coloquei na minha página, ele alcançou aí, né, ele teve 3.000 visualizações. O mesmo vídeo, baixado por um fã e postado na página pessoal de um fã, deu 500.000 visualizações. Qual que é a justificativa para um vídeo dar 500.000 visualizações, o mesmo vídeo, num Facebook pessoal, lá com 5.000 amigos no máximo, e na minha página que tinha 200.000 seguidores, esse vídeo dá 3.000 visualizações? Gente, é um boicote de algoritmo. E esse desespero nosso por ficar aí alimentando a página, né? Aqui na página do Facebook, a respeito de um tema, é exatamente o desespero que é usado por eles na hora H para enjaularem a gente. Então é mais ou menos assim. O que acontece? De uma forma muito simples, né? Uma forma muito simples de explicar. É mais ou menos assim. A gente pega, a gente vai construindo armas para lutar contra o inimigo, só que a gente está construindo armas na fábrica do inimigo. Aí a guerra vai começar. A gente chega para buscar as armas, os portões estão fechados. É exatamente isso que acontece quando você utiliza qualquer mídia social. Qualquer mídia social, por quê? Porque ainda que o VK não tenha um alcance considerável no Brasil, como o alcance é do Facebook, se ele crescer, ele pode fazer a mesma coisa. Ah, mas então não tem saída? Tem pouca saída. A saída é você ter sua página. Por que pouca? Porque o mecanismo de busca mais utilizado continua sendo o Google, ele continua tendo condições de te prender do mesmo jeito. Mas se você se cercar e fizer a sua página, e fizer um aplicativo para enviar notificações para as pessoas, se você tiver o e-mail das pessoas que te seguem, pelo menos na hora das eleições, você pode não ampliar seu alcance. Pelo menos na hora de um assunto crítico, um assunto importante, quando obviamente as mídias dos Estados Unidos vão cortar o alcance da sua página, porque sabem que sua página fala sobre coisas que não interessam, eles não vão desativar o alcance da sua página, porque você tem como falar com seu seguidor de uma forma alternativa, seja por um aplicativo seu que tem um push, seja por um e-mail, seja por SMS, seja pelo que for, mas pelo menos você consegue mandar uma mensagem importante. Agora, por que eu acho que, né, no meu caso, por que eu acho que já deu, né, implorar as pessoas a respeito disso? Porque já deu, significa que eu estou indo para o lado da direita? Não tem nada a ver com isso. Significa que o que eu acredito hoje é um pouquinho diferente daquilo que eu acreditava 4 anos atrás, quando eu comecei. A primeira coisa que eu acredito hoje é o seguinte: nem todo mundo que está no campo progressista lutando contra o Bolsonaro, ou, né, ou seja lá a política do Guedes, nem todo mundo que está lutando contra isso realmente quer o fim disso. Esse é o primeiro ponto que eu tenho.
Temos, infelizmente, deputados de esquerda, talvez dentro do PT, que estão adorando o Bolsonaro e o Guedes. Olha, é uma oportunidade para eles continuarem tendo votos, é uma oportunidade para eles continuarem criticando. Uma coisa é pensar o Lula. É lógico que o Lula não está gostando disso que está acontecendo. Por causa de tudo isso, o Lula foi condenado à prisão, o Lula está vendo tudo que ele construiu sendo destruído aí agora. Mas o Lula é uma coisa, o resto do campo progressista é outra. Então, continuar insistindo com as pessoas do campo progressista que a gente tem que levar para os alienados coisas que desalienam e não levar piadinhas, brincadeiras, né? Eu lembro que a primeira vez que eu falei a respeito disso foi quando o Temer entrou como interino. O cara ainda nem era o presidente, nem tinha tido o processo de impeachment. Eu falei, gente, a gente precisa mostrar para as pessoas como o brasileiro perde com o golpe contra a Dilma. E não ficar fazendo brincadeira de que o Temer é vampiro. Mas você monta lá um memezinho que o Temer é vampiro, a coisa viraliza. Você faz um vídeo instrutivo, poucas pessoas assistem ou escutam. Mas a grande realidade é que sem instrução a gente continua no oba-oba. Mas a instrução não viraliza. E porque a instrução não viraliza, eu acho que o produto que eu tenho para a política é um produto que não vai resolver muito, né? Lembrando, eu continuo fazendo meu trabalho na TV 247, com o Léo ao Quadrado, eu continuo fazendo o mesmo trabalho que eu fazia antes. Quando eu falo que eu não acho, né, interessante para mim continuar tentando instruir sobre isso no canal Leonardo Stoppa e no Facebook Leonardo Stoppa, é porque eu cheguei à conclusão que eu tô sempre andando em círculos. O problema não são as pessoas que me seguem. Os meus seguidores são altamente qualificados, as pessoas que gostam do meu trabalho, entenderam muito bem o que está acontecendo. O problema é o resto do time. Exatamente. O problema são outros comunicadores que às vezes percebam o que está acontecendo, mas não querem lutar contra isso, porque isso é uma vaca leiteira. O problema são muitos políticos de esquerda que, na verdade, nem querem a queda do Bolsonaro, porque o Bolsonaro se tornou uma vaca leiteira. Não para o trabalhador brasileiro, não para as pessoas que agora estão sendo incluídas abaixo da linha da miséria, né? 13 milhões e 500 mil pessoas, tivemos o maior aumento da desigualdade social dos últimos tempos, 25% de subutilização da mão de obra brasileira, primeira vez que o Brasil exportou mais agrícolas que industrializados, ou seja, estamos indo para ruralização. Só que nesse processo de ida para a ruralização, muitas pessoas estão ganhando dinheiro. Entre elas estão políticos e comunicadores. E pasmem, muitos comunicadores de esquerda estão ganhando muita grana tendo a oportunidade de falar mal do governo, de falar mal disso. E aí eu não consigo ver essas pessoas tendo realmente o incentivo para falar mal de uma forma que machuca. Por exemplo, quando o Glenn começou a compartilhar as informações a respeito do Vaza Jato, eu imaginei, agora é a oportunidade, agora acabou. Por quê? Com as informações da Vaza Jato potencializadas de uma forma inteligente e levadas para toda a sociedade brasileira, principalmente para a sociedade que acreditava realmente que uma coisa bonita estava sendo feita pela Lava Jato, acabou. Mas não. O Glenn foi escondido. Ah, mas a esquerda apoiou. Sim, a esquerda divulgou. Mas o que a esquerda tinha que ter feito naquele momento era, né, um trabalho mais estratégico. Ela não sabe. Sabe, na campanha eleitoral você percebe como que nossos comunicadores progressistas são eficientes. Isso não aconteceu agora, nesse momento, parece que porque realmente não há intenção de ver o Sérgio Moro cair agora. Até por partes da esquerda. Dá muito dinheiro falar mal do Sérgio Moro, dá muito dinheiro falar mal do Bolsonaro. A esquerda poderia ter se unido de uma forma inteligente e ter instruído a população brasileira de uma coisa muito simples, que ia doer no calo de todo mundo. A Lava Jato tirou seu emprego, simples assim. Mas não, a esquerda continuou fazendo a parte emotiva, que eu volto a dizer, né? Lá atrás a gente poderia ter explicado para as pessoas como que o golpe estava prejudicando as empresas, prejudicando os empregos e a credibilidade do Brasil, e com isso prejudicando aquela pessoa que estava, inclusive, apoiando o golpe. Olha, como que o golpe está tirando o seu dinheiro? Não, as pessoas publicavam coisas que viralizavam, como, por exemplo, o Temer lá, né, caracterizado como vampiro. E hoje, a gente precisa concordar que um dos maiores apelos que existem dentro do campo progressista
né? É a questão da condenação do Lula. E todo mundo trabalhando de uma forma muito intensa a condenação do Lula, porque é muito mais confortável pregar para o convertido do que converter novas pessoas. Quando você prega para o convertido, se você focar mais, você consegue tirar mais dinheiro dele. Você consegue provar que o dízimo é 40%. Quando você comunica com pessoas que não concordam com o que você diz, você tem que levar subsídios fortíssimos e provar para aquela pessoa que ela está perdendo do outro lado. E era possível provar para aquela pessoa que ela estava perdendo do outro lado. Só que para isso era preciso um sacrifício pessoal do comunicador, do político de esquerda. Um sacrifício no sentido de falar que, olha, eu vou deixar de aproveitar a parte mais apelativa, porque eu sei que a parte apelativa só comunica com o público que eu já tenho. Né? Ou seja, eu vou deixar de ganhar dinheiro para instruir essa... Ah, quer dizer que não tinha que falar do... Claro que tinha que falar do caso do Lula. É lógico, não há dúvidas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Para quem odeia o Lula, indiferente de qualquer coisa, falar que o processo foi ilegal resolve? Não. Isso aumenta a popularidade do Sérgio Moro. É mais ou menos assim. O Sérgio Moro foi tão foda que o cara passou por cima da lei para prender o Lula. E eu não gosto do Lula. Essa é uma visão estratégica da comunicação. Para aquela pessoa que comemorou a condenação do Lula, você não tem que passar para ele que o Sérgio Moro foi o herói que passou por cima da lei para condenar o Lula. Você tem que mostrar para ele que ele é um idiota que está perdendo dinheiro, porque hoje, por causa do encurtamento do mercado advindo da Operação Lava Jato, ele não vende mais. Ele não tem clientes. O cliente dele não tem emprego, não tem dinheiro. Então tem formas corretas de conversar com as pessoas e essas formas corretas foram ignoradas por falta de conhecimento. Não é por falta de conhecimento. É pelo simples motivo de que dessa forma não tem dinheiro. Essa é a realidade. E eu falo com vocês que dessa forma não tem dinheiro porque eu tenho meu canal no YouTube, tenho minha página no Facebook. Todas as vezes que eu coloco um vídeo fazendo uma crítica idiota, esse vídeo é remunerado. Todas as vezes que eu coloco um vídeo mostrando por A mais B como que aquilo prejudica o Brasil, como que o neoliberalismo prejudica o Brasil, o vídeo aparece como inadequado para remuneração. Por quê? Porque, obviamente, o interesse é que esse tipo de vídeo não chegue às pessoas. O interesse é que você não produza esses vídeos. Eu parei de produzir esses vídeos por causa disso? Não parei não. Tanto é que hoje, a minha página no YouTube, olha, é estranho, mas o meu YouTube tem 213 mil inscritos e tem vídeo que dá 500 visualizações. Espera aí, 213 mil inscritos, 500 visualizações? Como? Aí uma pessoa baixa aquele vídeo, posta em outro lugar, o vídeo bomba. É pelo simples motivo de que eu tô totalmente travado pelo YouTube, totalmente travado pelo Facebook, porque eu falo coisa que não interessa ao sistema. É por isso que todo mundo prefere fazer piadinhas, é por isso que todo mundo prefere zoar o barraco, prefere falar da goiabeira, porque nós estamos sendo conduzidos pelo Google, pelo Facebook, pelo poder financeiro a falar coisas que não interessam, falar coisas que interessam a eles, talvez, falar coisas que não vão modificar a cabeça das pessoas. E somente para concluir, a comunicação, ela pode ser feita de duas formas, tá, pessoal? A comunicação pode ser feita de uma forma que ela consiga ficar dentro daquilo que a gente chama de bolha para amplificar aquilo que a bolha já acredita e fazer a bolha continuar acreditando naquilo, e essa, infelizmente, a comunicação que tem sido usada pelo campo progressista. Ou a comunicação pode ser feita para modificar a cabeça dos que pensam diferente. Essa é a comunicação mais cara, mais difícil, ela requer realmente uma união do campo progressista, uma união também de, não só de comunicadores, mas também dos políticos. Essa precisa, inclusive, do conhecimento do boicote que está acontecendo através das redes sociais. Eu não imagino que isso venha a acontecer, não imagino, e eu acho que da forma como está tão lucrativo para os comunicadores, para os políticos, progressistas, que talvez você, como militante, sofrendo por causa de tudo que está acontecendo, seja a única classe que está sofrendo. Talvez você é militante, né, e claro, toda regra tem exceção, tem políticos de esquerda que estão sofrendo, comunicadores de esquerda que estão sofrendo, toda regra tem sua exceção, mas talvez a parte que realmente esteja sofrendo mesmo, porque não está trabalhando e está lutando para tentar reverter essa situação, seja o
militante de esquerda, e não necessariamente o comunicador ou o político. O político está aí aproveitando a oportunidade do eu avisei, ainda que ele não consiga modificar a cabeça dos que votam em outros, ele está se garantindo para as próximas eleições. O comunicador está faturando, porque afinal de contas fazer piadas com goiabeira, essas coisas aí dá muita visualização. E todos os dias o Bolsonaro sabidamente traz um novo escândalo para ser utilizado pela imprensa. E com tudo isso, o trabalhador brasileiro, eu volto a dizer, 25% de subutilização da mão de obra, a primeira vez que nós tivemos mais exportação de agrícolas do que de manufaturados, e nessa brincadeira nós estamos indo aí para 13,5 milhões de pessoas abaixo da condição de pobreza. Agora falando sobre o trabalho que eu continuo fazendo, né? Já falei que eu continuo fazendo o trabalho da mesma forma que eu fazia na TV 247, no canal Leonardo Estopa, que eu gostaria de te convidar para se inscrever e marcar para receber notificações. Eu vou continuar fazendo um trabalho de instrução, mas no lugar de continuar transmitindo tristeza de que tudo vai dar certo, análises que na verdade as pessoas se sentem tristes por ouvirem, eu vou trazer aí, de repente, informações a respeito de economia, não só a economia como ciências econômicas, mas também sobre como potencializar a sua capacidade de ganhar dinheiro aí nesses momentos de crise, né? Novos negócios, conhecimentos. Vou compartilhar conhecimentos, porque eu acho que dessa forma talvez eu contribua muito mais com a comunidade do que tentando mostrar para essa bolha que nós somos uma bolha e dificilmente essa bolha vai crescer, né? Ou seja, talvez esse seja o último vídeo triste que eu faça, mas eu acho importante fazer como uma espécie de desabafo e também como uma forma de dizer, a partir da minha humilde opinião, por que eu acho que está tudo dando errado em termos de luta contra o desmonte do Brasil. Então, muito obrigado, se inscreva no canal e até mais.